Imaginem a cena. Um magnata do agronegócio, dono de uma fortuna que movimenta bilhões, humilha publicamente uma simples faxineira durante uma reunião com investidores árabes milionários. Ele zomba de sua origem pobre, de sua educação limitada, de sua aparência simples. Mas quando ela sussurrou apenas uma frase em árabe clássico do século XII, o silêncio que tomou conta da sala foi tão profundo que até o ar-condicionado parecia ter parado de funcionar. Este homem poderoso não fazia a menor ideia de que estava diante de uma das maiores especialistas em manuscritos islâmicos medievais das Américas. Mas por que diabos ela estava fingindo ser uma simples faxineira? A resposta que vocês vão descobrir hoje vai abalar suas estruturas sobre julgamento, preconceito e o poder oculto daqueles que a sociedade considera invisíveis. Pessoal do canal O Historiador de Ouro, se vocês querem descobrir todos os segredos por trás desta história extraordinária que mudou a vida de duas pessoas para sempre, não esqueçam de deixar aquele like maroto, se inscrever aqui no canal e me contem nos comentários de qual cidade do Brasil vocês estão acompanhando esta narrativa épica. Porque o que vocês vão ouvir hoje vai transformar completamente sua visão sobre julgar as pessoas pela aparência. O poder que cega. O sol escaldante de fevereiro batia impiedosamente na fachada espelhada do complexo empresarial Cerrado Dourado, no coração de Cuiabá, Mato Grosso. No 52º andar, atrás de vidros blindados que custavam mais que 10 fazendas médias, Augustinho Pereira dos Santos contemplava seu reino de plantações infinitas e ambição desenfreada. Aos 58 anos, havia construído a Santos Agro Corporation do zero absoluto, transformando um pequeno sítio herdado do pai numa corporação avaliada em 12,8 bilhões de reais. Suas terras se estendiam por 3 estados, suas máquinas colheitadeiras eram mais precisas que cirurgiões e seus caminhões carregavam a riqueza do Brasil para os 4 cantos do mundo. Seus olhos cor-de-mel percorriam a paisagem urbana que crescia como suas plantações, desenfreada, vorazmente. Mas toda essa grandeza estava focada no documento que descansava sobre sua mesa de mogno maciço, extraído ilegalmente da Amazônia décadas atrás, quando tais detalhes não importavam. Pergaminhos milenares cobertos de caligrafia árabe dançavam diante dele como hieróglifos indecifráveis, zombando de sua incapacidade de compreender os segredos comerciais que guardavam. A Al Barakat Trading Company, sediada em Dubai, havia oferecido uma parceria que poderia catapultar sua empresa para um novo patamar: acesso exclusivo aos mercados do Oriente Médio para seus grãos, um negócio que valia centenas de milhões de reais mensalmente. Mas havia uma condição peculiar e humilhante para um homem de seu porte. Todos os contratos deveriam ser traduzidos respeitando não apenas a linguagem comercial moderna, mas as sutilezas culturais e históricas específicas do árabe clássico, dos manuscritos comerciais medievais, uma tradição que a família Al-Barakat mantinha há mais de 800 anos. O tradutor oficial, Dr. Fernando Machado, da Universidade Federal de Mato Grosso, havia sido demitido na semana anterior por entregar uma tradução que, segundo os árabes, era culturalmente ofensiva e historicamente anacrônica. As palavras do representante da Al-Barakat ainda ecoavam em sua mente como um tapa na cara. Senhor Santos, vocês ocidentais tratam nossa herança milenar como curiosidade de museu, sem compreender que cada palavra carrega 1000 anos de sabedoria comercial ancestral. Augustinho cerrou os punhos, sentindo a frustração queimar em seu peito como a pimenta malagueta que sua avó colocava no feijão tropeiro. Havia conquistado mercados em 6 continentes, sobrevivido a 4 crises econômicas devastadoras, construído um império que empregava 23 mil pessoas diretamente, mas ali estava ele, um gigante do agronegócio derrotado por símbolos numa folha amarelada pelo tempo do deserto. Segredos no subsolo. 5 andares abaixo, nos porões climatizados do mesmo complexo empresarial, entre produtos de limpeza que cheiravam a eucalipto artificial e corredores que nunca viam a luz do sol,
Conceição Alves da Silva empurrava seu carrinho de faxina com a precisão de um relojoeiro suíço. Aos 42 anos, tinha a pele morena marcada pelo sol inclemente do sertão da Bahia de sua infância, cabelos negros sempre presos num lenço azul desbotado e mãos calejadas que contavam histórias de décadas de trabalho duro. Para os executivos que ocasionalmente cruzavam com ela nos elevadores, ela era apenas mais uma funcionária da limpeza, invisível, silenciosa, eficiente como uma sombra. Há 6 anos, trabalhava naqueles corredores assépticos, limpando escritórios que custavam mais por metro quadrado que apartamentos inteiros, organizando papéis que muitas vezes valiam mais que os salários anuais de cidades inteiras do interior. Mas Conceição carregava segredos que poderiam abalar as estruturas daquele império de vidro, aço e soja. Nascida como Conceição Santos, filha de uma lavadeira analfabeta e de um vaqueiro que morreu quando ela tinha 12 anos, havia descoberto sua paixão pelos idiomas ainda criança, quando encontrou no baú da igreja local uma coleção de livros deixados por um missionário francês que havia passado pela região décadas antes. Aos 16 anos, conseguiu uma bolsa integral para estudar línguas orientais na Universidade de São Paulo, especializando-se em árabe clássico e literatura islâmica medieval. Aos 22 anos, já dominava 14 idiomas, incluindo dialetos árabes medievais, persa antigo, turco-otomano e línguas berberes que estavam à beira da extinção. Seu doutorado sobre preservação de tradições comerciais através de manuscritos árabes medievais havia sido considerado revolucionário no meio acadêmico brasileiro e internacional. Mas o destino, como um vendaval do sertão, havia destruído sua vida anterior de forma brutal e inesperada. Quando o mundo desaba. Universidade de São Paulo, 5 anos atrás. O escritório da professora doutora Marisa Oliveira tinha vista para o pátio central e estava repleto de manuscritos que testemunhavam séculos de conhecimento humano acumulado. Conceição estava eufórica naquela tarde de março, carregando a carta de aceitação para o programa de pós-doutorado em manuscritos orientais na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Parabéns, Conceição. Você é brilhante. Uma das mentes mais promissoras que já orientei, disse a professora. Mas por isso mesmo, preciso te contar algo que descobri por acaso e que pode destruir sua carreira antes mesmo dela decolar. O mundo de Conceição começou a rachar quando a doutora Marisa lhe mostrou os e-mails interceptados do Dr. Friedrich Weber, um professor alemão que havia sido seu co-orientador durante o intercâmbio em Heidelberg. Weber estava vendendo as pesquisas de Conceição para colecionadores privados do Oriente Médio, apresentando-as como suas próprias descobertas em conferências internacionais. Pior ainda, ele havia forjado documentos atribuindo a ela teorias controversas sobre superioridade cultural islâmica e planejava destruir sua reputação acadêmica quando ela se tornasse uma maior ameaça à sua carreira. Seus trabalhos sobre preservação de manuscritos árabes medievais valem milhões no mercado negro, explicou a doutora Marisa com lágrimas nos olhos. Weber construiu uma rede de colecionadores que pagariam fortunas por suas técnicas de tradução. Ele planejava te eliminar profissionalmente e ficar com todo o crédito. Conceição sentiu o chão se abrir sob seus pés. Anos de dedicação, noites em claro decifrando pergaminhos, a paixão que movia sua existência, tudo ameaçado por uma traição que jamais havia imaginado possível. Mas o golpe final veio 3 dias depois. A ligação chegou às 3h15 da madrugada paulistana. Do outro lado da linha, a voz desesperada de sua irmã Joana ecoou de Juazeiro, com uma notícia que fez Conceição sentir como se tivesse levado um coice de burro no estômago. Conceição, você precisa voltar agora. A polícia esteve aqui. Disseram que você está sendo investigada por falsificação de documentos históricos e que existe um mandado de prisão internacional. Tem mais. A mãe teve um infarto quando os policiais chegaram. Está no hospital, inconsciente, mas te chama o tempo todo. As mãos de Conceição tremeram tanto que quase derrubou o telefone.
Weber havia antecipado seu movimento antes que ela pudesse expor sua fraude. Ele havia plantado evidências que a incriminavam como a verdadeira falsificadora de documentos históricos. O preço da sobrevivência. O mundo acadêmico brasileiro, que havia sido seu sonho dourado desde menina, transformou-se num pesadelo kafkiano. Conceição sabia que, se ficasse, seria presa baseada em evidências plantadas e sua verdadeira pesquisa seria roubada para sempre. Se fugisse, seria considerada culpada por omissão. Mas sua mãe, Dona Francisca, estava morrendo sozinha num hospital do interior da Bahia, chamando pelo nome da filha que não conseguia entender por que não aparecia. 72 horas depois, Conceição Santos oficialmente desapareceu de São Paulo, deixando para trás sua carreira acadêmica promissora, seu apartamento no Butantã repleto de manuscritos preciosos e uma reputação que levara 2 décadas para construir, tijolo por tijolo. Voltou clandestinamente para a Bahia, viajando de ônibus com documentos falsos comprados com suas últimas economias, escondida entre trabalhadores rurais que migravam para as colheitas sazonais. Foi a jornada mais longa de sua vida. 18 horas de estrada poeirenta, com tempo suficiente para planejar meticulosamente sua nova identidade. Conceição Alves da Silva, uma mulher simples do interior, com ensino fundamental incompleto, especializada em serviços domésticos e limpeza profissional. Reconstruindo das cinzas. Juazeiro, Bahia, 4 anos e meio atrás. Conceição chegou ao hospital regional numa tarde de abril, quando o calor do sertão contrastava cruelmente com o ar refrigerado das salas de aula paulistanas que havia deixado para trás. Sua mãe, Dona Francisca, estava internada na ala de cardiologia, conectada a aparelhos que piscavam como vagalumes eletrônicos numa noite sem fim. "Minha filha", sussurrou a mulher de 72 anos, agarrando a mão de Conceição com uma força surpreendente para alguém tão debilitado. "Sabia que você voltaria. Os santos me disseram em sonho." Durante 4 meses, Conceição cuidou de sua mãe, vendendo discretamente algumas joias que havia trazido de São Paulo para pagar o tratamento médico particular. Foi nesse período que criou meticulosamente sua nova identidade, estudando como se comportar como uma pessoa sem educação superior, como esconder a erudição que transparecia em cada palavra, em cada gesto. Dona Francisca se recuperou parcialmente do infarto, mas ficou com sequelas na fala e movimentos limitados. Conceição sabia que precisava encontrar trabalho rapidamente para sustentar a ambas. A oportunidade surgiu através de uma prima distante que trabalhava numa agência de empregos em Cuiabá. "Tem uma vaga numa empresa grande lá no Centro-Oeste. Procuram faxineira para um complexo empresarial. Pagam bem, tem vale transporte, vale refeição. Só precisa saber ler e escrever básico", disse Maria José pelo telefone. A entrevista foi conduzida pela senhora Rosa Maria Santos, uma mulher de 61 anos, chefe do Departamento de Recursos Humanos da Santos Agro Corporation, conhecida por sua eficiência prática e por sua capacidade de identificar funcionários problemáticos a quilômetros de distância. "Você parece até meio instruída demais para essa posição", disse Rosa analisando o currículo cuidadosamente forjado de Conceição. "Ensino fundamental, curso de limpeza profissional. Por que quer trabalhar aqui?" Conceição havia preparado essa resposta durante semanas. "Dona Rosa, venho de família muito humilde lá da Bahia. Minha mãe está doente, precisa de remédio caro. Não me importo com o tipo de serviço, desde que seja honesto e pague direito." A sinceridade era real, mesmo que os detalhes fossem editados. Conceição realmente precisava do trabalho, sua mãe realmente estava doente e ela realmente queria trabalhar honestamente. Apenas omitia o fato de que podia traduzir manuscritos em 14 idiomas e havia sido considerada uma das maiores especialistas em literatura árabe medieval do país. "O trabalho é pesado. Você vai limpar os escritórios dos executivos. Alguns trabalham até altas horas. Muitos documentos importantes ficam nas mesas. Precisa de alguém discreto que não fique bisbilhotando."
É exatamente o que procuro, Dona Rosa, respondeu Conceição, e pela primeira vez em meses não estava mentindo completamente. 2 semanas depois, Conceição Alves da Silva iniciou seu trabalho no Complexo Empresarial Cerrado Dourado, numa rotina que começava às 4h30 da manhã e terminava às 14h30 da tarde, limpando 200 metros quadrados de escritórios que muitos governantes invejavam. 6 anos de silêncio. Complexo Cerrado Dourado, 2 anos depois. Conceição havia se tornado parte da paisagem do edifício, tão invisível quanto os sistemas de segurança que protegiam os documentos mais valiosos. Chegava todos os dias às 4h30, limpava meticulosamente cada escritório, almoçava sozinha no refeitório dos funcionários e partia pontualmente às 14h30. Durante estes 2 anos, havia visto e involuntariamente lido milhares de documentos. Contratos comerciais do século XIX escritos em alemão gótico, pergaminhos tibetanos sobre técnicas de negociação, manuscritos árabes medievais sobre rotas comerciais, cartas pessoais de imigrantes sírios que chegaram ao Brasil na década de 1920 e construíram impérios comerciais. Cada documento era uma janela para um mundo perdido. E Conceição sentia-se como uma arqueóloga invisível, escavando camadas de história humana, enquanto fingia apenas passar pano nos móveis. Secretamente, fazia anotações em um caderno que mantinha escondido no seu armário, registrando descobertas que poderiam reescrever capítulos inteiros da história da imigração árabe no Brasil. Mas foi numa tarde de agosto que sua vida tomou uma direção completamente inesperada. Quando mundos colidem. Augustinho Pereira dos Santos desceu pessoalmente ao andar dos serviços gerais pela primeira vez em 5 anos, acompanhado por 4 executivos árabes impecavelmente vestidos de ternos feitos sob medida. Conceição estava limpando as janelas do corredor quando ouviu vozes se aproximando em árabe clássico, um dialeto que ela dominava melhor que o português. Como podem ver, dizia Augustinho, numa voz que resumava confiança forçada. Nossa empresa valoriza profundamente a eficiência e a organização. Este complexo funciona 24 horas por dia com a precisão de um relógio suíço. Conceição se escondeu atrás de uma coluna, fingindo organizar seus produtos de limpeza enquanto observava discretamente o grupo. Os executivos árabes pareciam impressionados com a estrutura, mas ela notou que um deles, um homem de aproximadamente 65 anos, com barba grisalha e perfeitamente aparada, estudava alguns documentos numa pasta com olhos de especialista. Senhor Santos, disse o homem numa voz suave, mas carregada de autoridade ancestral, falando em árabe clássico com sotaque de Dubai. Vejo que vocês possuem alguns manuscritos do período abássida na recepção. Muito interessante. Posso perguntar como adquiriram estes documentos? Conceição quase deixou escapar um suspiro audível. Os manuscritos que o árabe estava observando eram falsificações habilmente executadas. Ela havia identificado isso na primeira semana de trabalho, mas jamais havia mencionado para ninguém. O papel era moderno, envelhecido artificialmente, a caligrafia estava incorreta para o período histórico alegado e até mesmo o tipo de tinta usado era anacrônico. Foram adquiridos através de leilões internacionais, todos com documentação apropriada e certificados de autenticidade, respondeu Augustinho em português, claramente não compreendendo que o árabe havia feito a pergunta em seu idioma nativo. O executivo árabe murmurou algo inaudível para Conceição, mas sua expressão mudou sutilmente. Ele havia identificado as falsificações e estava testando a honestidade de Augustinho. Naquele momento preciso, Conceição compreendeu que estava testemunhando o início de uma crise que poderia destruir completamente a empresa e, consequentemente, seu emprego e a segurança de sua mãe. Uma semana depois, Conceição observava da janela do corredor de serviços os primeiros sinais da tempestade que se aproximava como uma nuvem de gafanhotos no horizonte do sertão.
Executivos árabes haviam cancelado reuniões abruptamente. Advogados internacionais começaram a aparecer no edifício com frequência preocupante. Rumores sobre problemas com a autenticidade de documentos ecoavam pelos corredores como sussurros de fantasmas. Augustinho havia se tornado uma figura cada vez mais tensa, multiplicando reuniões de emergência e demitindo funcionários que considerava responsáveis pela crise. A demissão do Dr. Fernando Machado, o tradutor oficial da universidade, havia sido apenas o começo de uma avalanche que ameaçava soterrar todo o império construído com décadas de trabalho duro. Foi numa manhã de terça-feira que Conceição recebeu uma ligação interna que mudaria para sempre o curso de sua vida cuidadosamente reconstruída. "Conceição!", disse a voz da Dona Rosa através do interfone com uma urgência incomum. "O Dr. Augustinho precisa que você suba imediatamente ao escritório dele no 52º andar. Traga qualquer conhecimento que possa ter sobre limpeza de documentos antigos ou papéis velhos." Conceição sentiu o sangue gelar em suas veias como água de cacimba no inverno do sertão. Durante 6 anos havia mantido sua expertise escondida como um tesouro enterrado, mas agora parecia que o destino estava forçando-a a escolher entre sua segurança construída com tanto sacrifício e sua consciência profissional. O elevador para o andar executivo pareceu uma viagem no tempo, de volta aos dias em que frequentava gabinetes de professores universitários, quando sua opinião sobre manuscritos antigos era respeitada, procurada e valorizada. As portas se abriram revelando um corredor que respirava poder e elegância, mas Conceição podia sentir no ar uma tensão quase palpável. Era o cheiro inesquecível do medo corporativo, do tipo de crise que poderia destruir carreiras, fortunas e vidas da noite para o dia. O escritório de Augustinho Pereira dos Santos ocupava toda a ala norte do 52º andar, com janelas panorâmicas que ofereciam uma vista que literalmente valia milhões. Mas naquele momento, Conceição mal notou a paisagem espetacular. Sua atenção estava totalmente focada no homem que poderia destruir sua vida nova com uma simples pergunta bem formulada. "Conceição", disse ele, pronunciando seu nome com uma precisão que a surpreendeu. "Preciso da sua ajuda com algo muito urgente e delicado." Conceição manteve a cabeça baixa, assumindo a postura humilde que havia aperfeiçoado durante 6 anos de invisibilidade. "Claro, Dr. Augustinho. Em que posso ajudar?" "Estes documentos", Augustinho gesticulou para os papéis espalhados sobre a mesa como cartas de um jogo mortal. "São contratos com investidores árabes no valor de 340 milhões de reais. O problema é que nossos parceiros estão questionando a autenticidade de alguns manuscritos em nossa coleção, e isso está prejudicando gravemente as negociações." Conceição sentiu o coração acelerar como um motor desregulado. Era exatamente a situação que havia temido desde que identificou as falsificações anos atrás. "Você trabalha limpando escritórios com documentos há anos", continuou Augustinho, aproximando-se perigosamente da verdade. "Talvez possa me ajudar a entender o que você vê quando olha para isso." Ele apontou para um pergaminho que Conceição reconheceu imediatamente, uma falsificação grosseira do período abássida, provavelmente criada no século XX usando técnicas de envelhecimento artificiais que qualquer especialista identificaria em segundos. Era o momento da verdade absoluta. Conceição podia mentir, fingir ignorância, manter sua segurança construída com tanto sacrifício, ou podia dizer a verdade e arriscar expor toda a sua identidade secreta. "Doutor Augustinho", começou ela cautelosamente, "não sou especialista, mas este documento tem algumas características que me chamam a atenção." "Continue", disse ele, aproximando-se ainda mais. "O papel parece ter sido envelhecido artificialmente. O papel verdadeiro do período abássida tem uma textura específica pelo processo de fabricação com fibras de papiro do Nilo. Este aqui..." Conceição parou, percebendo que estava revelando conhecimento demais. "Este aqui o quê?" pressionou Augustinho. "Parece papel moderno tratado com chá e café para simular envelhecimento. Além disso, a caligrafia está incorreta para o período histórico alegado. Mas posso estar errada, Dr. Augustinho. Sou só uma faxineira."
O silêncio que se instalou na sala foi denso como uma tempestade de areia do Saara. Augustinho olhava para ela com uma intensidade que fez Conceição sentir como se ele estivesse fazendo raio-x na sua alma. Conceição, disse ele finalmente, você acaba de demonstrar um conhecimento muito específico sobre técnicas de fabricação de papel árabe medieval e caligrafia histórica. Onde exatamente uma faxineira aprende essas coisas? E naquele momento, depois de 6 anos vivendo como uma sombra, Conceição Alves da Silva percebeu que o tempo de se esconder havia chegado ao fim. A verdade, como um rio represado há muito tempo, estava prestes a romper todas as barreiras. Quando as máscaras caem. Conceição respirou fundo, sentindo o peso de 6 anos de silêncio pressionando seus pulmões como o ar rarefeito das montanhas. Olhou diretamente nos olhos de Augustinho pela primeira vez desde que havia entrado naquele escritório, e quando falou, sua voz carregava a autoridade de quem havia passado décadas estudando os segredos mais profundos de civilizações perdidas. Doutor Augustinho, disse ela, ainda mantendo o tom respeitoso, mas agora com uma firmeza que ele jamais havia escutado de nenhum funcionário. O senhor realmente quer saber onde aprendi sobre manuscritos árabes? Augustinho assentiu, intrigado pela transformação súbita na postura da mulher que havia considerado apenas mais uma peça invisível da engrenagem de sua empresa. Meu nome verdadeiro é Conceição Santos. Sou doutor em línguas orientais pela Universidade de São Paulo, especializada em literatura árabe medieval e preservação de manuscritos. Durante 5 anos, fui considerada uma das maiores especialistas em caligrafia islâmica das Américas. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que o zumbido do ar-condicionado soou como um motor de avião. Augustinho sentou-se pesadamente em sua poltrona de couro italiano, o rosto passando por uma sequência de expressões que iam da incredulidade à confusão, depois ao choque e, finalmente, a algo que parecia terror. Isso é impossível, murmurou ele. Você é uma faxineira. Trabalha aqui há 6 anos limpando? Limpando os escritórios onde o senhor guardava alguns dos manuscritos mais valiosos do Brasil. E onde identifiquei desde a primeira semana que pelo menos 40% da sua coleção são falsificações bem elaboradas, mas falsificações mesmo assim. Augustinho levantou-se bruscamente, caminhando até a janela como um animal enjaulado. Sua mente, acostumada a calcular lucros e perdas em segundos, estava agora tentando processar uma informação que desafiava toda a sua compreensão da realidade. Se você é realmente quem disser, por que diabos estava fingindo ser uma faxineira? Por que não disse nada sobre os documentos falsos? Por quê? Porque estava fugindo, interrompeu Conceição, e pela primeira vez em 6 anos permitiu que a dor transparecesse em sua voz. Estava fugindo de uma conspiração que destruiu minha carreira, manchou minha reputação e quase me matou de desgosto. E então, nas próximas 2 horas, Conceição contou toda a verdade. Falou sobre sua ascensão meteórica no mundo acadêmico, sobre a traição de Weber, sobre as evidências plantadas, sobre o infarto de sua mãe, sobre a fuga desesperada e sobre os 6 anos vivendo como uma sombra para proteger a si mesma e a única família que lhe restava. Augustinho escutou em silêncio, e a cada revelação sua expressão mudava. O homem que havia construído um império baseado em desconfiança e controle estava descobrindo que havia empregado um tesouro durante 6 anos sem sequer saber de sua existência. Prove, disse Augustinho quando Conceição terminou sua história. Sua voz estava rouca, carregada de uma mistura de fascinação e ceticismo. Se você é realmente quem disser, prove. Conceição assentiu, esperando exatamente esta reação. Aproximou-se da mesa onde estavam espalhados os documentos árabes e, com a precisão de um cirurgião, começou a separá-los em grupos. Este aqui pretende ser do Califado Abásida, século IX, mas veja a qualidade do papiro.
é feito com fibras de bambu que só foram introduzidas na fabricação de papel árabe no século XIII. Além disso, a tinta tem vestígios de componentes sintéticos que só foram inventados no século XX. Ela pegou outro documento. Este manuscrito, supostamente do período Omíada, tem um erro fundamental na caligrafia. O estilo é Naskh, que só foi desenvolvido no século X, mas o documento alega ser do século VII. É como tentar vender uma música de Mozart dizendo que foi composta por Beethoven. Augustinho observava, fascinado, enquanto Conceição desmontava metodicamente cada falsificação com a precisão de um relojoeiro desmontando um mecanismo defeituoso. Ela não apenas identificava os erros, explicava o contexto histórico, as técnicas de fabricação, as nuances culturais que tornavam cada peça inautêntica. Mas este aqui, disse ela, pegando um pequeno fragmento que estava quase escondido entre os outros, este é real, século XI, produzido em Córdoba durante o califado de Al-Andalus. Veja a textura do papel, feito com trapos de linho e algodão, exatamente como descrito nos tratados da época. A caligrafia é perfeita para o período e a tinta foi feita com uma mistura de fuligem e goma arábica, que tem esta coloração específica depois de 1000 anos de oxidação. Augustinho pegou uma lupa da draveta e examinou o fragmento que Conceição havia identificado como autêntico. Era um pedaço pequeno, aparentemente insignificante, que ele jamais havia notado entre as peças mais vistosas de sua coleção. "Como você pode ter certeza absoluta?" perguntou ele. Conceição sorriu pela primeira vez desde que havia entrado no escritório. "Porque passei 15 anos da minha vida estudando cada aspecto da fabricação de manuscritos medievais. Sei distinguir a textura do papel feito em Damasco daquele feito em Bagdá pelo toque dos dedos. Posso identificar a região de origem de um manuscrito pela composição química da tinta. É como perguntar para um sommelier como ele distingue um vinho francês de um italiano. Depois de décadas de estudo, o conhecimento se torna instintivo." Augustinho estava começando a acreditar, mas precisava de uma prova final. "Os árabes que estiveram aqui ontem, eles falaram alguma coisa que você entendeu?" "Entendi tudo. Eles estavam testando a sua honestidade." O senhor Ahmed al-Barakat disse textualmente em árabe clássico: "Este homem nos oferece pedras pintadas como se fossem diamantes. Ou ele é um tolo que foi enganado, ou um vigário que tenta nos enganar. Em ambos os casos, não é um parceiro confiável." O rosto de Augustinho empalideu. "Eles disseram isso, na minha frente?" "Na sua frente, sabendo que você não entenderia. Era um teste, doutor Augustinho. E, infelizmente, você foi reprovado." Quando inimigos se tornaram parceiros. Augustinho caminhou até sua poltrona e se sentou pesadamente, como um homem que acabara de descobrir que havia passado anos construindo sua casa sobre areia movediça. O império, que havia levado décadas para construir, estava desmoronando por causa de falsificações que uma faxineira, não, uma doutora disfarçada de faxineira, havia identificado no primeiro dia de trabalho. "Quantos milhões eu perdi?" perguntou ele mais para si mesmo do que para Conceição. "Os árabes cancelaram um contrato de 340 milhões de reais, respondeu ela. "Mas isso é apenas o começo. Quando a notícia se espalhar no mercado internacional, sua reputação estará destruída. Ninguém mais vai querer fazer negócios com uma empresa que não consegue distinguir antiguidades autênticas de falsificações de mercado de pulgas." Augustinho enterrou o rosto nas mãos. "Estou arruinado." "Não necessariamente," disse Conceição, e havia algo em sua voz que fez Augustinho levantar a cabeça. "O Sr. Ahmed al-Barakat não cancelou o contrato definitivamente. Ele disse que daria uma última chance se você encontrasse um especialista genuíno para autenticar sua coleção e negociar com a devida seriedade cultural." "E onde diabos eu vou encontrar um especialista assim? O Dr. Machado se mostrou incompetente
e qualquer outro vai demorar meses para entender a complexidade do problema. Conceição olhou diretamente em seus olhos. Você já encontrou. O silêncio que se seguiu foi carregado de implicações. Augustinho estava começando a entender a magnitude da oportunidade e do risco que tinha diante de si. Me ajudaria? Perguntou ele finalmente. Depois de 6 anos tratando você como uma funcionária invisível? Completou Conceição sem amargura. Doutor Augustinho, eu não guardei rancor desses anos. Aprendi coisas sobre humildade e sobre a natureza humana que nenhuma universidade poderia me ensinar. Mas se vamos trabalhar juntos, precisamos estabelecer algumas condições. Augustinho assentiu eggers. Qualquer coisa, nome seu preço. Primeiro, eu assumo oficialmente como consultora sênior em patrimônio cultural, com salário e reconhecimento adequados à minha qualificação real. Segundo, minha mãe recebe o melhor tratamento médico disponível, sem questionamentos. Terceiro, estabelecemos um programa de bolsas de estudo para jovens de comunidades carentes interessados em preservação histórica. Feito, disse Augustinho sem hesitar. Mais alguma coisa? Conceição sorriu. Sim, quero carta branca para reorganizar completamente sua coleção, remover todas as falsificações e estabelecer um protocolo rigoroso de autenticação para futuras aquisições. E quero fazer isso pessoalmente com os representantes da Al-Barakat em árabe clássico, mostrando que esta empresa agora tem a seriedade cultural que eles exigem. Augustinho estendeu a mão. Temos um acordo, doutora Conceição Santos. Quando ela apertou sua mão, ambos sabiam que estavam testemunhando o nascimento de uma parceria que mudaria não apenas suas vidas, mas potencialmente a forma como o Brasil lidava com seu patrimônio cultural islâmico. De invisível a indispensável. 3 semanas depois, o complexo Cerrado Dourado fervilhava com uma energia completamente diferente. Conceição havia se mudado da sala de faxineiras para um escritório no 50º andar, equipado com tecnologia de ponta para análise de documentos históricos, bibliotecas especializadas importadas do Cairo e de Istambul e uma equipe de 5 assistentes que ela havia selecionado pessoalmente. A transformação física era notável, mas a transformação psicológica era ainda mais impressionante. A mulher, que durante 6 anos mantinha a cabeça baixa e os ombros curvados, agora caminhava pelos corredores com a postura ereta de quem sabia exatamente o valor de seu conhecimento. Doutora Conceição? Disse Rosa Maria, a chefe de RH que havia conduzido sua entrevista original, encontrando-a no elevador. Doutora Conceição, eu gostaria de me desculpar. Se eu soubesse quem você realmente era... Dona Rosa, a senhora não precisa se desculpar. Eu escolhi ser invisível. A senhora apenas respeitou minha escolha. Mas nem toda a transformação estava sendo fácil. Conceição descobriu que revelar sua verdadeira identidade trazia desafios que ela não havia antecipado. Alguns funcionários a tratavam com desconfiança, questionando se ela realmente merecia a posição. Outros a idolatravam de forma quase obsessiva. Alguns poucos, principalmente entre os executivos mais antigos, sentiam-se ameaçados por sua ascensão meteórica. Mas o maior desafio veio de uma fonte completamente inesperada: ela mesma. Depois de 6 anos vivendo uma mentira, Conceição descobriu que voltar a ser ela mesma era como reaprender a andar. Às vezes, se pegava abaixando a cabeça automaticamente quando um executivo passava. Outras vezes, hesitava antes de dar uma opinião técnica, lembrando-se subitamente que não precisava mais esconder seu conhecimento. É natural,
disse o Dr. Roberto Mendes, um psicólogo que Augustinho havia contratado para ajudar Conceição na transição. Você passou 6 anos suprimindo sua personalidade. Vai demorar um tempo para que a sua mente aceite completamente que não precisa mais se esconder. Mas o teste real estava chegando. Os representantes da Al-Barakat Trading Company haviam concordado em retornar para uma nova avaliação. Desta vez, sabendo que a empresa tinha uma especialista legítima em manuscritos islâmicos. Era a oportunidade de ouro para salvar o acordo de 340 milhões de reais. Quando o passado encontra o futuro, a sala de conferências no 52º andar havia sido transformada numa galeria improvisada. Conceição havia organizado meticulosamente cada manuscrito autêntico da coleção de Augustinho, removendo todas as falsificações e criando um catálogo detalhado da proveniência histórica de cada peça. Ahmed Al-Barakat chegou acompanhado por uma comitiva de 6 especialistas, incluindo 2 historiadores da Universidade de Al-Azhar, no Cairo, e um paleógrafo de Istambul. Augustinho estava visivelmente nervoso, mas Conceição irradiava uma confiança serena que ele jamais havia visto em nenhum de seus funcionários. "Assalamu alaikum", disse Conceição em árabe, perfeito, quando os convidados entraram, curvando-se ligeiramente no cumprimento tradicional. "Alan wa salam, seja bem-vindos à nossa casa." O impacto foi imediato. Ahmed Al-Barakat parou no meio do movimento, seus olhos se arregalando com surpresa. Não apenas pela fluência do árabe de Conceição, mas pela perfeição do dialeto clássico e pela formalidade adequada ao contexto comercial tradicional. "Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh", respondeu ele claramente impressionado. "Você fala árabe como alguém que estudou em Damasco." "Estudei os manuscritos de Damasco e de Bagdá, Córdoba, Cairo e Istambul. Dediquei minha vida a compreender não apenas a língua, mas a alma da cultura que criou estes tesouros." Durante as próximas 4 horas, Conceição conduziu uma apresentação que deixou não apenas os árabes, mas também Augustinho completamente fascinados. Ela não apenas identificou cada manuscrito autêntico, mas contou a história por trás de cada um. Como haviam sido criados, por quem, em que contexto histórico e como haviam chegado ao Brasil. "Este fragmento", disse ela, segurando delicadamente um pequeno pedaço de pergaminho, foi escrito por Ibn Rushd, que vocês no Ocidente conhecem como Averroes, durante seu exílio em Lucena, no século XII. Veja aqui esta anotação marginal em sua própria caligrafia, corrigindo uma citação de Aristóteles. Um dos historiadores do Cairo se aproximou, pegou uma lupa e, após alguns minutos de exame, disse algo em árabe que fez todos os outros se curvarem respeitosamente diante do documento. Ele disse, traduziu Conceição para Augustinho, que este fragmento deveria estar no Museu do Cairo. É uma das descobertas mais importantes da filosofia islâmica das últimas décadas. Mas o momento mais impressionante veio quando Conceição apresentou sua proposta final. Em árabe clássico perfeito, ela delineou um plano ambicioso: transformar a Santos Agro Corporation num dos principais centros de preservação de patrimônio islâmico das Américas, estabelecendo parcerias com universidades do Oriente Médio, criando um programa de intercâmbio cultural e desenvolvendo técnicas inovadoras de preservação digital de manuscritos antigos. Ahmed Al-Barakat escutou em silêncio religioso. Quando Conceição terminou, ele se levantou, caminhou até ela e fez algo que surpreendeu até mesmo seus próprios acompanhantes. Curvou-se respeitosamente. "Doutora Conceição Santos, é uma honra fazer negócios com alguém que compreende verdadeiramente o valor da nossa herança. A Al-Barakat Trading Company não apenas aceita o acordo original. Queremos expandir o acordo para 500 milhões de reais e estabelecer um fundo junto de preservação cultural." Augustinho sentiu as pernas fraquejarem. Em questão de horas, sua empresa havia passado da beira da falência para se tornar protagonista de um dos maiores acordos culturais comerciais da história do Brasil. Mas, mais importante que o dinheiro, ele havia aprendido uma lição que mudaria para sempre a sua forma de ver o mundo. Os maiores tesouros muitas vezes se escondem à vista de todos, esperando apenas que alguém tenha a sabedoria de reconhecê-los. Conceição, observando o alívio e a gratidão no rosto de Augustinho,
Pensou na jornada incrível que havia trazido até ali. De menina pobre do sertão baiano, a doutora respeitada, de fugitiva desesperada a faxineira invisível e, finalmente, de mulher escondida a especialista reconhecida mundialmente. A verdade, como havia escrito em seu caderno anos atrás, realmente a havia libertado. Mas mais que isso, havia libertado também todos aqueles que tiveram a coragem de aceitar que suas primeiras impressões sobre as pessoas podem estar completamente erradas. E assim, numa sala do 52º andar de um edifício em Cuiabá, uma faxineira que guardava segredos milenares provou que a sabedoria e o conhecimento não conhecem fronteiras de classe, gênero ou origem social. Elas só precisam de uma oportunidade para brilhar. 2 anos depois, doutora Conceição Santos estava em seu novo escritório no 51º andar do Complexo Cerrado Dourado, um andar inteiro dedicado ao Instituto Santos Al-Barakat de Patrimônio Islâmico, financiado conjuntamente pela Santos Agro Corporation e pela Al-Barakat Trading Company. A vista da janela mostrava a mesma cidade que contemplava como faxineira invisível, mas agora de uma perspectiva completamente transformada. Era o mesmo Cuiabá, mas ela não era mais a mesma pessoa. Sua mãe, Dona Francisca, estava recuperada e morando num apartamento confortável em Salvador, com todos os tratamentos médicos que precisava e um pequeno jardim onde cultivava suas flores preferidas. Minha filha sempre foi especial, dizia ela para as vizinhas com orgulho. Só estava esperando a hora certa de mostrar ao mundo quem ela realmente era. Augustinho, que antes humilhava silenciosamente os invisíveis, agora era o primeiro a escutá-los. Sob a influência de Conceição, implementou um programa global de bolsas para jovens pesquisadores de comunidades marginalizadas e sempre dizia: aprendi com uma faxineira que o mundo não pertence apenas aos que gritam mais alto, mas também aos que estudam em silêncio. Na última página do caderno de Conceição, escrito à mão, havia uma única frase em árabe, seguida de sua tradução em português. Palavras que ela escrevera anos atrás no armário silencioso, onde quase tudo começou. Al-Hakika Tahrirukum. A verdade vos libertará. E foi assim que Conceição Santos, antes invisível, se tornou eterna. Se essa história tocou você de alguma forma, pessoal do O Historiador de Ouro, não esqueçam de se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos repletos de segredos e reviravoltas que ainda estão por vir. E agora me contem nos comentários. O que mais marcou vocês na trajetória da Conceição? Qual seria a frase final de vocês se estivesse no lugar dela? Sua opinião é muito importante e pode inspirar a próxima história extraordinária. Até a próxima descoberta!